Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Segredos dos Síndicos, este podcast que é feito para você que é da área sindical, seja síndico, síndica, gestor, gestora condominial e que você está buscando informação prática. Sabe aquela informação para você aplicar no seu dia a dia, sem aquela coisa, nossa, só reflexão, mas coisa que você sabe que vai melhorar seu dia a dia na sua gestão? Esse é o podcast certo. Continue aí, porque todo episódio tem um convidado, tem uma convidada especial, mas não é só especial porque a pessoa é importante, mas é porque a pessoa sabe do que está falando. Esse episódio não vai ser diferente. Nesse segundo episódio da segunda temporada dos Segredos dos Síndicos, a gente simplesmente vai receber aqui, ó, como se fala hoje em dia, uma mulher empoderada, com mais de 13 anos de profissão na área da área de síndico profissional. Você vai ver o quanto ela vai trazer de insight e de informações super relevantes para você. Você sabe como funciona, eu sempre leio primeiro o currículo e depois a gente apresenta quem de fato está aqui para conversar com a gente. Vamos lá, nascida em Santo André, no ABC Paulista, e crescida em Catanduva. Ó, que pertinho de Jundiaí também, né? Não, Catanduva? mais perto de São José do Rio Preto. Ah, sim, olha só, importante estudar geografia, viu, meu? Eu já comecei. Acho que eu confundi mesmo. Mas, ó, formada em administração de empresas e com atuação na área financeira de indústrias. Ela é mulher do Irineu, mãe da Lorena e filha também da Dona Maria. Olha, são um dos meus melhores papéis. E atua, como eu já disse, como síndica profissional há mais de 13 anos. É com muito carinho que a gente recebe e agradece a sua disponibilidade. Keila, seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse projeto. Nossa, que gostoso ter a sua presença. A gente sempre fala, né? Receber a mulher aqui, a empreendedora, a síndica, sempre dá um olhar diferente, porque mulher tem isso, né? Um olhar diferente das coisas, e eu tenho certeza que vai agregar bastante hoje o nosso episódio, viu, Keila? Com certeza, estou aqui para isso. Primeira coisa que a gente sempre pergunta para quem senta aí onde você está, pensando assim, síndico, síndica, gestor, gestora, será que, lendo aqui a tua mini bio, 13 anos de experiência, será que era o sonho da Keila ser síndico, ser uma síndica, uma gestora condominial? Era teu sonho, Keila? Não era meu sonho. Não era meu sonho nem ser administradora de empresas, fazer administração. Não era. Minha mãe sempre foi costureira. Nossa! E o meu sonho era era estudar moda, era fazer alguma coisa de moda. Ter uma confecção, ter uma loja, ser estilista, era isso que eu queria. Mas não dava, né? A nossa família tem origem bem humilde. Lá em Catanduva não tinha faculdade de moda. Na época que eu fui buscar isso, tinha no Paraná, em São Paulo, era longe. Não tinha condições, né, de fazer cursinho, passar, morar fora. E o que tinha na cidade, além de medicina e a FAFICA, né, que era português, história e geografia, era administração. Então, estudava à noite, trabalhava de dia, paguei minha própria faculdade e a administração foi o que deu para fazer. E aí, antes, né, como você leu aí, trabalhei em indústrias, trabalhei numa fábrica de suco do Grupo Votorantim. Catanduva é a capital nacional do ventilador de teto, então trabalhei em fábrica de ventilador de teto também. E quando me mudei para Campinas, me inscrevi na Cato, né, para procurar emprego, e há uma vaga de analista financeiro, que era numa incorporadora. E quando eu cheguei na entrevista, ele falou, então, a vaga é de analista financeiro, mas é que nós entregamos um empreendimento agora, nesse mês, e a empresa foi eleita, né, indicada como síndica. Então, a empresa do grupo é síndica, a gente precisa de alguém para operacionalizar isso.
A sua função vai ser essa. E eu não tinha morado em condomínio, não sabia o que era regulamento, não sabia o que era uma convenção, não sabia nada de condomínio. Mas eu aceitei porque sou dessas, né? Sempre aceito desafios. E aí foi super legal. Fiquei lá por 2 anos, um mandato inteiro. O meu diretor era bravo, né? E às vezes ele me perguntava as coisas e eu falava, eu preciso ver na convenção. Ele disse uma vez, então você vai entrar nessa sala, você vai ler essa convenção até você decorar, tá? Quando eu perguntar, você já vai saber. Tá bom. Simples assim. Foi assim que eu aprendi, que a gente tem que decorar a convenção do condomínio onde a gente é síndica. E deu certo, ele era rigoroso, mas ele reconhecia bastante os resultados. E depois de 10 anos disso ter acontecido, eu o encontrei, levei um vinho para ele, agradeci, porque, na verdade, ele me incentivou a empreender nessa carreira, né? Ele falou, Keila, você tá indo super bem, existe essa profissão, o pessoal em São Paulo tá atuando como síndico profissional, pensa nisso para você. E eu achei legal, porque eu sempre quis empreender, né? E aí eu estava grávida, final do mandato, queria tirar um tempo para ser só mãe, e aí para voltar ao mercado preferia que fosse empreendendo e não CLT, e acabou dando certo, porque foi quando recebi as chaves do meu apartamento. E a primeira gestão estava enfrentando algumas dificuldades, alguns desafios. Houve uma movimentação pela troca do síndico, eu fui eleita. E lá em 2012, né, 2013 eu fui eleita, mas em 2012, na Assembleia de Instalação, eu conheci a Simone, que hoje é minha sócia na administradora Destra. Então, muito simbólico, né? Conhecer a minha sócia numa Assembleia de Instalação. Ela foi minha conselheira, eu fui síndica desse condomínio por 10 anos. A partir do trabalho que eu fazia nesse condomínio, o condomínio vizinho gostou e pediu proposta e fui eleita. E assim As coisas foram acontecendo. As coisas foram acontecendo. Inicialmente mais por referência e indicação. E depois eu comecei a trabalhar bastante em redes sociais, bastante eventos. Sim. E aí deu super certo. O ano passado, ano retrasado, chegamos a 23 condomínios. Nossa. Foi o maior número. Tinha equipe, né? Tinha escritório e tudo mais. E aí eu comecei a ter algumas percepções de mercado que me levaram a empreender agora na administradora mesmo, na Destra. Entendi. Mas vamos voltar um pouquinho. Eu já ouvi bastante tua história, mas a gente fica assim com um pensamento. Essa primeira experiência tua como síndica. Hoje você já tem mais de 13 anos de experiência. Se a Keila tivesse que passar por isso de novo, o que você faria de diferente, assim, principalmente pensando em quem está assistindo a gente? A maioria é síndico ou síndica, profissional, orgânica, está começando agora. Primeira coisa que você descobriu que você tinha que ler, decorar, estudar. Mas o que você hoje, até como mentora, indicaria para quem está passando por esse mesmo desafio que você? O desafio do primeiro condomínio primeiro, estudar bastante, fazer bastante networking com quem já é do mercado. A gente tem bastante gente muito generosa, que troca bastante, que entrega bastante. Precisamos entender que nós não somos concorrentes, que nós somos parceiros num mercado, mas buscar conhecimento, né? A mentoria, como você disse, que é o que eu tenho feito, acelera todo esse processo, né? Durante 13 anos, passei por muitos desafios que, com a experiência que eu tenho hoje, não passaria mais, né? Adiantaria algumas cartadas certas, né? E evitaria algumas gafes, que com certeza a gente dá por falta de experiência ou por falta de direcionamento. E você ainda acha, já que você até falou sobre mentor, você acha que ainda é algo para síndico, para síndica, encarado como para que isso? Que frescura ter mentor? Você ainda acha que existe esse pensamento? Ou o síndico, a síndica, você acha que eles recebem bem uma ideia? Poxa, que legal ter um mentor, eu quero ter um mentor. Como que você enxerga isso? Ainda existe uma resistência,
Acho que não frescura, resistência, acho que é a melhor palavra. Ainda existe uma resistência, uma leitura equivocada mesmo, sabe? Uhum. Como um preconceito, um pouco de relação com coach. Sei. Existe isso. Mas, se eu tivesse tido um mentor que me falasse o que eu sei hoje, muita coisa teria sido diferente. Teria sido muito menos doloroso, porque quando a gente conta que se passaram 13 anos, parece que foi rápido e parece que foi fácil. É verdade. Mas não. Do nada. Nossa, do nada, 13 anos de experiência, né? Faturamento alto, um monte de condomínio. Uhum. Porque quando eu falo de 23 condomínios, eram condomínios muito numerosos, somavam Sim. 8 mil unidades. Nossa. E tinha, no meio disso, 5 implantações acontecendo. Então, era alucinante. Eu saía de casa às 6h30 da manhã e voltava às 11 horas da noite. Todos os dias. Aos sábados, domingos e feriados, tinha reunião. De manhã, à tarde, enfim. Foi um tempo que eu não vi muito minha filha. Como dizem, isso a Globo não mostra, né? E teve momento assim, que eu me senti perdida durante o crescimento, até para estruturar, né, o que fazer. Muitos clientes, como estruturar uma equipe, como estruturar a minha empresa. Eu sou formada em administração, mas o meu negócio era administração financeira, Sim. né? A gestão estratégica de um negócio, o planejamento é diferente. E aí a gente dá algumas cabeçadas no meio desse caminho, mas consegui me estruturar bem. Mas o meu grande sucesso foram as apresentações, né? Tanto que a minha primeira mentoria é a mentoria Expandir, que é para o síndico expandir o seu negócio na sindicatura mesmo. Porque eu estudei, eu fui atrás, eu fui mentorada pelo Roberto Chiniachik. Eu fiz o curso dele de negócios de palestras. Esse é famoso. Então, eu tinha as técnicas, eu chegava na Assembleia de Eleição e eu era eleita. Já impressionava na primeira ali. E eu percebi a dificuldade dos meus colegas em fazerem isso, sabe? Síndicos que são bons tecnicamente, que manjam, que dominam as técnicas da gestão, de manutenção, contrato, finanças, tudo, mas na hora que chega numa assembleia não sabe se expor, ou não sabe nem expor o seu trabalho, seja nas redes sociais, seja fazendo um networking que traga mais clientes, né? Então, a minha primeira mentoria é essa, que orienta, ensina e direciona e conduz o síndico a expandir o seu negócio. E a segunda mentoria é a Empreenda Síndico, que ajuda o síndico a estruturar todo o seu negócio na sindicatura. Equipe, processos, metodologia. Você acha que ainda tem muito síndico profissional que não encara a sindicatura, o que ele está fazendo ali, como um empreendimento? Tem. Ele não percebe que... Tem muito síndico que não encara como um negócio, como uma empresa. Uma empresa, exatamente. Tanto que eu falo para os meus mentorados, né? A sua apresentação é uma apresentação institucional. Não é um currículo. Né? Mesmo que você não tenha nenhum assistente. É uma empresa. Então, você vai apresentar a sua empresa, o seu negócio. Mesmo que o financeiro é você, o síndico é você, o saque é você, Exato. Mas é uma empresa. Porque você não está saindo de casa para crescer. É verdade. Então, você já é uma empresa. Quando você começar a contratar pessoas, o seu cliente já vai estar acostumado que você é uma empresa. Já vai saber que você é uma empresa. Então, e é um mercado muito bom, muito promissor, que está crescendo muito, mas as pessoas precisam estar bem preparadas, né? E ter essa visão, estarem bem estruturadas para atender as necessidades do mercado. Porque é um mercado que cresce e é exigente. Né? Então... Com certeza. E mesmo, além de ser exigente, que tem surgido muitas pessoas hoje como síndicos profissionais. Então, você como um papel de mentora,
qual que você acha que é o grande destaque, já que a gente está falando com uma mentora, para quem está começando, para quem, de repente, acabou de descobrir que tem uma empresa. Meu Deus, então eu tenho uma empresa. Tem uma empresa. E como se destaca, além da apresentação? A apresentação para se vender. Sim. Mas a gente entende, por exemplo, no universo de startup, de montar um negócio, a primeira coisa primeiro você tem que resolver o problema, e depois você tem que ter um diferencial. Exato. Como demonstrar o diferencial? Qual é o diferencial hoje em dia? Ou o seu diferencial para chegar a 23 gestões, assim? Cada um é único, Uhum. né? Entender e encontrar a sua marca, o seu jeito de fazer, né? Porque síndicos tem vários, mas o jeito que você faz, só você faz a sindicatura. Uhum. A legislação é a mesma para todo mundo, né? As técnicas de gestão, a previsão orçamentária, questões financeiras, mas o jeito que você faz, só você faz. Eu estava falando isso outro dia com uma mentorada. Ela, Keila, mas eu estou recusando clientes porque eu quero, eu sou muito próxima, eu gosto muito de atender bem. E aí eu falei para ela, mas outros condomínios não merecem esse atendimento? Por que você está recusando? Você precisa se estruturar para possibilitar que outros condomínios tenham a alegria, o prazer de ter você. Que dor, né? Ter que recusar. Então, uma dor do síndico é essa, né? Primeiro, ele não sabe crescer, não consegue crescer. E a segunda dor, quando ele cresce ele errado. não consegue se estruturar. Entendi. E aí acaba passando pelo que eu passei lá. Lembra de trabalhar 24 horas? Eu não precisava ter feito aquilo. Descobri sofrendo, porque me estruturei e aí consegui, né, mudar esse cenário. O síndico já pode começar esse cenário diferente antes de sacrificar a si próprio e a família toda. Verdade. E nessa vivência que você teve, você só falou assim, e hoje eu tenho a mentoria, expansão, expandir, tudo mais. Mas quando vira a chave na Keila, que fala, caramba, eu preciso ajudar mais pessoas, porque você assim, nem todo mundo tem um pensamento de que a Keila agora vai querer ajudar como mentora. Geralmente, às vezes, as pessoas têm, olha lá, a Keila aí, agora é mentora, né? Sempre tem, a gente tem esse receio de trabalhar, ainda mais na área que você já atuava. Sim. Mas quando vira essa chave na Keila, caramba, ó, eu posso ser mentora. Quando acontece isso com você? Como foi esse processo? Legal você perguntar e legal você falar sobre essa resistência, porque pode existir. Síndico é orgulhoso, né? Os síndicos são, e precisa ser, né? Não, eu já sei tudo, eu sou bom, porque o perfil de síndico são pessoas que assumem responsabilidade. Assumem uma responsabilidade que ninguém quer. Então, existe um ego desenvolvido. Então, para a gente buscar ajuda é mais difícil, né? Reconhecer que o outro tem mais para entregar é difícil. Eu percebo um pouco dessa resistência em alguns síndicos. Mas a chave virou quando a Simone me convidou para a gente montar a administradora. E aí eu falei para ela, então eu vou ter que escolher. Porque eu não acho que é saudável ou que as pessoas vão ver com bons olhos eu ser síndica e ter uma administradora. Os meus colegas síndicos que concorrem comigo hoje não vão confiar em entregar os seus condomínios para minha administradora. Porque em algum momento eu posso concorrer com eles, né? E isso jamais foi o nosso desejo, jamais foi a minha intenção, mas a gente não deve só ser bom, a gente precisa parecer bom, né? Verdade. Então, para tirar qualquer ruído de comunicação, eu escolhi a administradora. E alguns síndicos entraram em contato comigo, né? Aí, Keila, mas e aí? Eu queria saber como que você fez, como é que você faz, né?
como que é a sua apresentação? Se eu mandar a minha apresentação, você vê ela para mim? E aí eu percebi que tinha uma demanda, né? Percebia, quando eu concorria com os colegas, que eram pessoas boas e que faltava um pouquinho para se desenvolver ou algum direcionamento. Então, eu tive o desejo de dar esse direcionamento, já que eu sabia fazer. E tendo essa procura, eu falei, existe a demanda. Sim. Aí, como eu não consigo fazer nada de qualquer jeito, eu contratei uma mentoria para desenvolver a minha mentoria. Olha, que sensacional. Então, eu contratei a Zora Viana, que é de grande destaque em infoprodutos, Universidade de Brasília, e fiz a mentoria com ela, desenvolvi a minha metodologia e só comecei a vender a minha mentoria depois de tudo pronto. Depois de tudo pronto, validado, aí eu comecei a vender a mentoria. Mas foi assim que virou a chave, com o desejo de subir a régua dos síndicos no mercado, sabe? Porque na época que eu concorria com síndicos também, eu percebia muito a questão de preço, né? A gente acabava brigando por preço e eu era eleita mesmo sendo mais caro. Então, peraí, os síndicos estão precisando entender sobre posicionamento, né? E percepção de valor. Pra gente parar, pra eles, né? Pararem de brigar por preço. Porque senão daqui a pouco o mercado não tá pra ninguém. Verdade. Né? E sobre mentoria, não sei se todo mundo sabe, mas aquelas curiosidades aleatórias, mas mentor, a palavra vem do grego. E vem da pessoa que ajudou o filho de Ulisses a encontrar o pai. E aí tem um momento da Odisseia de Ulisses que ele fala, olha, até aqui eu te ensinei, porque era o que eu sabia, agora o resto é com você. A mentoria é isso. Exatamente. Você ensina aquilo que deu certo, aquilo que deu errado com você, mas tem um momento que, ó, você, síndico, agora é com você. É isso mesmo. Ensina, orienta e conduz. Perfeito. E aí chega um momento em que isso termina e a pessoa continua por si. A gente pode voltar à mentoria num outro assunto. Né? Não é Como aquela eu coisa disse, vitalícia. não é vitalícia. Tá. Como eu disse, são 2 mentorias pontuais. Uma para expansão, e essa é de 60 dias. Que tem prazo para expandir. Que tem prazo para expandir, porque não depende só do mentor. Verdade. Depende do mentorado. Nada vai adiantar e vai rasgar dinheiro se me contratar como mentor e não fizer o que eu oriento. Né? Porque grande parte o mentorado tem que fazer. Mas a gente tem tido bons resultados com o mentorado. Tem uma mentorada minha que, assim, no meio da mentoria, aplicando técnicas que a gente, né, que eu ensinei e orientei, ela já foi contatada por uma construtora para concorrer a uma implantação de condomínio. Então, ela foi vista por uma construtora. Então, se continuar, isso com certeza vai se multiplicar e a expansão acontece. E aí, a segunda mentoria. Expandiu. Vem cá, vamos estruturar. Porque se fica uma coisa vitalícia e não cresce, vira uma muleta, né? Vira uma muleta e aí eu viro uma funcionária, né? Verdade. Do negócio, do síndico, né? E não é esse o objetivo. Exatamente. O objetivo é desenvolver para voar. E dentro dessas mentorias que você já aplicou, com os mentorados e tudo mais, quais as grandes dores que se destacam, que hoje, de repente, quem está assistindo a gente fala, cara, eu estou passando por isso. Qual que é o grande cenário hoje dos teus mentorados, sem citar nome, claro, nada assim, mas eu digo assim, do geralzão, qual que é a persona que acaba sendo criada do síndico, sei lá, com os 3 principais dores, ou 2 principais dores, ou a principal dor, assim? O síndico tem, os síndicos que eu tenho percebido, dificuldade em se posicionar como marca, em se perceber como marca, em se perceber como negócio e se posicionar. Se percebendo, se posicionando como marca, se divulgar como marca. Fazer com que o mercado veja, né,
que ele é um profissional e que ele é uma marca desejada. Uhum. Então né? já temos mais um ponto, ó. Você é uma empresa, ou até aqui, ó, você é uma empresa e você é uma marca, né? Exatamente. Nós somos uma marca. E se vender, a dificuldade de se vender. Porque a gente vende todos os dias e a gente vende a todo momento. A gente vende ideias, a gente vende serviços, né? Então, técnicas de venda. Não existe esse papo assim, não, eu não sou vendedor, eu sou Não, síndico. e as pessoas, muitos profissionais fogem disso, né? Uhum. Eu não quero, eu não gosto de vendas, eu não sou vendedor. É outra coisa que eu aprendi em curso também, eu fiz curso de vendas, tá? Até esqueci. Não sou vendedor, não gosto de me vender, não gosto de vender, mas a gente se vende. Você vende o seu serviço, você vende o que você sabe, o que você conhece. A partir do momento que você está falando do seu negócio, você está vendendo. Uhum. E como que você vai falar do seu negócio? Você tem que saber que do outro lado tem uma pessoa, um potencial comprador. Já que a gente está falando então de venda, é impossível a gente não falar de venda e não lembrar agora dessa experiência que você teve fantástica, que já adiantaram um pouquinho. Não sei se você conhece a Maíra também. Conheço pouquinho só. Só 10 dias dividindo o quarto. Você dividiu o quarto com ela, olha só. Dividi o quarto com ela lá em Orlando. Que privilégio, hein? Que dupla lá em Orlando. Foi muito legal, uma experiência sensacional. A Maíra é uma querida. Uhum. A gente se conheceu antes, obviamente, de Orlando. Sim. Ela também tem uma administradora. Uhum. E quando eu falei que estava montando a administradora, ela foi super acolhedora. E, gente, façam isso, façam isso. Tirem o foco, né, desse negócio que é concorrente e fecha as portas, né? Não precisa. Tem mercado para todo mundo. Verdade. Tem mercado para todo mundo. Ela foi super generosa. E a gente tinha amizade, conversava, vamos para Orlando, né? Eu já tinha comprado, ela também. Nossa, na mesma turma, que legal. Vamos dividir quarto. Aí a gente dividiu o quarto e foi enriquecedora a experiência toda. Uhum. Toda. O Cláudio Vicente, que foi quem direcionou, né, o treinamento, é uma pessoa sensacional. Ele manja muito de tudo que é Disney. Da metodologia, da cultura, da estratégia, de tudo. E a turma que a gente foi uma turma muito boa. Profissionais muito bons, empresas muito boas do mercado condominial, muito generosos em compartilhar conhecimento e muito humildes, porque lá nas dinâmicas, nas aulas, a gente participava em igualdade, sabe? Não tinha quem era maior, quem era menor. E isso foi muito enriquecedor. Com certeza. E aí eu trouxe, né? E na minha mentoria já incluí ali, tem uma sessão específica sobre a metodologia Disney. E na nossa administradora, a gente tem muito dessa metodologia, muito. Porque a nossa proposta é exatamente trazer inovação, tecnologia, zero papel, mas não perder o encantamento, o acolhimento das relações pessoais. Né? Então, tanto que a nossa sede tem espaço para receber o morador, para receber o síndico. A gente tem o Destra Coffee Experience. Olha! Que não é só tomar um cafezinho na Destra. Você vai tomar um café intencionalmente servido, com louças especiais, de um jeito especial, com um acompanhamento pensado para ser uma experiência mesmo. E o que a gente quer trazer é isso. Mudar a experiência da gestão condominial, mudar a experiência do viver em condomínio. Essa é a proposta da Destra. Se a gente fosse comparar a Disney, seria fácil você falar que o morador é igual o visitante que vai para a Disney assim? Ou fica muito distante pensar que o dia a dia é diferente? Que às vezes o pensamento legal, a gente está falando de sonhos, está falando de magia, mas e quando a gente pensa no morador ou o síndico, a síndica que está assistindo a gente, fala assim, tá, mas lá todo mundo tá indo de férias, tranquilo, mas e o meu dia a dia, que o cano quebra, e como colocar uma magia dessa em ação? Que lição que você trouxe nesse sentido?
quando a gente fala, né, do método de encantamento da Disney, a gente pensa que é tudo só magia, que é tudo só encanto, que a gente está falando de arte, que a gente está falando de algo inatingível, né? Mas nós estamos falando de uma grande empresa, da maior empresa, do maior grupo, né, de negócios, de entretenimento, e que sabe das pessoas, conhece do desejo das pessoas. Então, a gente precisa trazer isso para o dia a dia do condomínio, né? A gente não vai colocar funcionários fantasiados, mas como que você gosta de ser tratado, né? A cordialidade no tratamento e que tudo isso seja intencional, planejado e padronizado. O bom atendimento, a valorização do seu cliente, a valorização do lar do seu cliente. Você falou, né? As pessoas estão lá, estão de férias. Elas estão lá, estão de férias, mas elas não querem qualquer coisa. Verdade. Né? O morador vai morar em condomínio, mas ele não quer qualquer coisa. As expectativas são geradas e precisam estar alinhadas. Então, um dos pontos, assim, um dos pilares da Disney é esse alinhamento de expectativa. Tanto que lá tem grandes filas para os brinquedos e ninguém desiste de ir para Disney porque tem fila. Verdade. Não é? É verdade. Então, o seu condômino espera o seu atendimento? O que você tem alinhado com o seu condômino com relação ao tempo da sua resposta? Porque a Disney indica quanto tempo você vai ficar na fila. Só que ela sempre indica a mais e ela te surpreende. Você entra antes. Uma expectativa mais baixa, assim, Exatamente. Né? Então, e essa é uma falha de alguns colegas que se candidatam como síndico. Eu vou estar disponível 24 horas. Nossa, que perigo. No anseio de assumir aquele condomínio, ele fala isso. E o que chega na mente do condômino? Eu vou ligar, ele vai atender. Eu vou mandar uma mensagem, ele vai responder. Porque é 24 horas para mim. Porque quando cada um está ouvindo o interlocutor, está ouvindo para si. Exatamente. Ele não está ouvindo para 400. Ele não pensa isso, é 24 horas, mas são 400, não vai dar para ele me atender, vou ter que ficar na fila. Não, já tem que ficar combinado. Né? Um tempo de espera, alinhamento de expectativas. Você só tem que oferecer o que você pode entregar. Você ainda acha que é um problema muito grande esse do síndico? Esse anseio em falar sim, em cumprir, em fazer promessa. Muitos acabam se enroscando exatamente por tentar criar uma expectativa que aqui a gente faz, a gente acontece. E não é por mal. O síndico, quando ele fala isso, não é por mal. Ele não está querendo enganar as pessoas. Ele não está fazendo falsas promessas. Ele realmente pensa condomínio 24 horas. Ele realmente está disponível se acontecer problemas 24 horas. Você pode ligar para o síndico, se estourar um cano. Ele vai atender. Só que quando ele fala isso, as pessoas entendem que é para as próprias emergências. Tipo, eu fiz uma reserva de salão de festas e eu vou ter mais convidados do que cabe no salão. Eu tenho uma emergência. Eu vou ligar para o síndico domingo, na hora do almoço, para ele me ajudar com o meu convidado. Mas o síndico só atende de domingo emergências, mas isso é uma emergência para mim. Né? Então, esses alinhamentos são necessários. É necessário alinhar com o condômino. E deixar claro, e falar, não, é importante, porque as pessoas vão entender. Não, ele falou que ele não fazia isso. Mesmo que, num primeiro momento, eles não te queiram, porque você disse não, pelo menos você não ficou refém do seu sim. Verdade. Porque a conta vem. E eu falo por experiência. A gente chega para se apresentar e a gente quer oferecer tanto para aquela comunidade, e a gente percebe as dificuldades e a gente sabe como resolver, então a gente fica ansioso. Não, eu vou resolver, eu vou ajudar, eu vou te atender. E a conta vem.
Porque a gente não depende só, né? Nós não dependemos só de nós mesmos. A Uhum. gente depende de fornecedor, a gente depende do próprio condômino. A gente não sabe com quem que a gente vai conseguir contar. Uhum. Então, fale dos seus esforços, do seu conhecimento, do seu potencial, mas seja comedido, né? E surpreenda aquela coletividade que te elegeu. Uhum. De repente, e outra coisa que o Cláudio ensinou, né? O Cláudio Vicente lá Aham. falou, quando você vai vender, você não pode colocar a expectativa lá em cima. E aí a gente pensa, mas como que eu vou vender se eu não colocar a expectativa lá em cima? Se o meu comercial, né? Não... Não, você tem que ser mais realista. As pessoas entendem quando você é franco. Uhum. Não, pelo menos ela tá falando a verdade. Pelo menos ela não tá prometendo que ela não vai entregar. Acho que tem muito daquele lance, que tem até um livro em ascensão hoje, que é sobre vulnerabilidade. Quando você oferece uma coisa tão perfeita, a gente não tende a pensar, tá bom que vai ser assim, né? Acho que a expectativa funciona até ao contrário. Ah, tá, então tá bom demais pra tá ser bom verdade. demais pra ser, já que a gente tá falando de Disney, no Aladdin fala, né, o mundo ideal. Não existe esse mundo. Exatamente. O tiro acaba saindo pela culatra. Sim, e aí todo mundo se desgasta. Verdade. Já falando sobre a Destra, você falou que encontrou a Simone em 2012. Sim. Foi ali que você começa ou que você só faz você só traz a Simone? Você traz a Simone em 2012? Não. Não? Nós nos conhecemos em 2012. Aham. Na Assembleia de Instalação. Sim. Né? Eu estava saindo da empresa onde eu trabalhava, porque eu ia ter a Lorena e ia ser mãe. Tá. E a Simone trabalhava numa administradora. Tá bom. E aí ela foi conselheira naquele condomínio quando eu me candidatei. Ela continuou como conselheira. Depois ela montou uma administradora com a irmã dela. Eu fui cliente dela na administradora, tive alguns condomínios com elas. Depois... E a gente sempre manteve contato, sempre manteve contato. Eu tentei trazer a Simone para trabalhar na síndica comigo, na empresa de sindicatura profissional. Ela não veio. Eita. Tentamos. Ainda teve esse momento ainda de falar um não para você. Não, Keila, não. E aí, quando ela saiu da administradora onde ultimamente ela atuava como sócia também, ela nem queria mais trabalhar com condomínio. Nossa. Mas ela faz isso desde os 15. É a única coisa que ela sabe fazer. Ela não conseguiu fugir. Passou por algumas experiências em outras administradoras e falou, Keila, estou percebendo uma necessidade do mercado. Vamos juntas? Eu falei, vamos. Isso que ano? Ano passado. Nossa, não, 2012 então só foi o start da amizade. O start da amizade mesmo. E nós tivemos contato, fui cliente dela durante muito tempo. E aí o ano passado ela me convidou para montar a Destra. Logo ela que falou não. Ela mesma me convidou. E aí montamos a Destra, e aí foi nesse período que eu entreguei os condomínios, né? Alguns eu não concorri, outros eu renunciei mesmo. Sim. E a Destra vai fazer 1 ano. Nossa. Agora em julho. Que legal, já nasceu grande já, né? Já mudamos, né? A gente tinha um escritório duplex aqui perto do castelo, menor. Aí nós mudamos para a nova sede, que a gente vai inaugurar agora sexta-feira. Que legal. Parabéns. É uma sede grande, né? Exatamente para essa proposta. Sim. Tem uma sala de reuniões que a gente vai fazer cursos e treinamentos presenciais. Tem essa experiência toda que a gente quer proporcionar aos nossos clientes. A Destra já está com 25 condomínios em 1 ano. Isso é um bom número para uma administradora. Então... estivemos a semana passada em Florianópolis. O sistema que a gente utiliza é o sistema Alma. Estivemos lá imersa nessa empresa, entendendo e aprendendo sobre a metodologia, sobre como trazer ainda mais inovação e a questão do zero papel. Essa semana tá intensa, treinamento de equipe, enfim, tá muito gostoso, tá muito legal. Essa questão de zero papel é linda, mas quando a gente sabe que não depende só da administradora,
mas do morador entender esse processo, às vezes a idade, às vezes as dificuldades, às vezes o próprio síndico, como se tornar uma administradora tão digital, se ainda existe uma resistência, em quanto tempo vocês querem se tornar uma 100% digital, como é que vocês vendem isso para o síndico ou para o condomínio? Os nossos processos são digitais. O nosso estímulo e incentivo aos condôminos e aos síndicos é de que não haja papel. Tá. A proposta da administradora de acolhimento é, inclusive, na orientação ao uso das ferramentas que nós vamos disponibilizar. Uhum. Mas sempre existe uma personalização. E aí, quando a gente fala de personalização, não significa que para alguns eu vou imprimir o boleto, para outros não. Mas a gente vai orientar o síndico a como ter isso lá no condomínio dele, independente de nós. A gente entrega pronto. Uhum. Né? Então, a pasta de prestação de contas, por exemplo, no nosso sistema, ela está na íntegra. Todas as páginas. O síndico pode imprimir e encadernar, e até vai ser um custo menor para ele. Uhum. Se ele não quiser imprimir, diferente de algumas administradoras que a gente conhece, ele fica com todos os arquivos. Todos os arquivos. A gente não suspende lá a ferramenta e ele não tem mais acesso, e se ele não baixou, não tem. Não, ele fica com todos os arquivos. Entendi. E tem todo esse acolhimento que você disse. Exato. Também com a questão que tem condomínio que às vezes as pessoas, não dizendo que quem é mais idoso tem mais dificuldade, né? Mas que precisa de fato dessa ajuda. Precisa. E até ir até o condomínio, fazer plantão, orientar, ajudar a baixar o aplicativo. Legal. Sabe? Faz ensinar como uma usa. feirinha ali Plantão. no plantão, no condomínio. Que legal. Que bacana. A gente vai até lá. A gente tem essa proximidade de receber as pessoas na administradora ou de ir até o condomínio. Legal. E fazer essa integração de fato, né? Como usar o sistema. É muito importante. A Keila, Destra, você falou que é uma homenagem. Como é que é isso? Como é que é essa homenagem ao seu avô, né? Meu avô materno. Uhum. Eu sou a neta mais velha do seu Ângelo Destra. Uhum. Ângelo, eu adoro esse nome. O primeiro era o meu irmão, né? E depois eu, de netos. E a nossa família era muito simples, né? Muito humilde. Eu fui a primeira da família toda a fazer faculdade. Nossa. E o meu avô, ele sempre buscou empreender. Nem ele sabia o que ele estava fazendo, que era tentar empreender. Mas quando eles moravam em Santo André, ele tinha uma barraca de caldo de cana. Oh. Uma barraca de caldo de cana que ficava numa avenida. Eu lembro disso, eu tinha 2, 3 anos e eu lembro. Nossa. Teve barraca na feira, empreendendo, com caldo de cana. E quando se mudou para Catanduva, ele tentou empreender, comprou um caminhão para os filhos fazerem transporte, né, de cana, porque é um forte da região. Uhum. E até antes de morrer, ele ainda tentava empreender. Nossa. Ele teve uma horta de alface. Era a coisa mais linda no fundo do quintal, assim, a horta dele de alfaces enormes, lindas, sempre empreendendo. Eles tiveram um brechó num dos quartos da casa. Minha avó comprava lá roupa usada e revendia. Olha, coisas que eu nem estava lembrando, hein? Eles tiveram uma sorveteria. Ele fez uma casa e na frente ele fez um salão. Uhum. E ele empreendeu alguma coisa naquele salão. E aí ele fez uma sorveteria lá, depois aquilo virou um hortifruti. Então ele sempre tentou empreender, sempre tentou, né? E conseguiu sucesso de alguma forma. Ele já era aposentado, mas a aposentadoria não era suficiente. E aí outro ponto muito forte do meu avô. Meu avô, ele era um homem de muita fé. Legal. E fé no sentido mais puro da palavra. Uhum. Ele e minha avó eram aposentados e cada um recebia um salário mínimo. Eles
assim que recebiam, eles separavam o dízimo. Exatamente 10%. Nossa. Exatamente 10% do salário de cada um, eles separavam e colocavam no envelopinho que eles iam levar para a igreja no final de semana seguinte. E com o restante era o que eles viviam. Isso é muito simbólico para mim, sabe? A fé e a honestidade. Então, não tinha outro nome para colocar na destra que não fosse destra, né? Porque destra é direita. Sim. E aí, com todo esse legado de honestidade, de fé e de perseverança, não tinha outro nome. Que incrível. Eu tenho muito orgulho de... E agradeço muito a Simone, porque nós somos sócias, Isso né? que eu ia perguntar, E ela que legal da aceitou parte dela. utilizar o sobrenome que era do meu avô. Ah, mas tenho certeza que além de simbólico, a força que dá para você, para tua família, ao ver essa homenagem. E, de certa forma, esperamos que o senhor Ângelo Dessa esteja sorrindo também. Exatamente. Com essa homenagem tão linda sua. Parabéns. Obrigada. E foi o primeiro CNPJ da família. É o primeiro, verdade. Nós não temos história de empreendedorismo, assim, na família, né? Todos os netos depois estudaram, trabalharam, são pessoas muito corretas e bem-sucedidas nos seus negócios, mas o CNPJ da síndica foi o primeiro da família. Da destra já não é o primeiro. Tem uns primos aí que já empreenderam. Mas eu fui a primeira formada da família e o primeiro CNPJ da família. Sempre rompendo barreiras. E abrindo caminhos. E abrindo caminhos, exatamente. Abrindo caminhos. Tem tudo a ver você ser mentora mesmo, viu? A gente tá caminhando pro final. É incrível, né? Como o bate-papo tá legal. A gente até esquece do tempo. Sim. E passa tão rápido. Passa. E tem uma pergunta no final que leva quase que o nome do Segredo dos Síndicos, e aproveitando o teu papel como mentora, como empreendedora, e também como, se eu posso falar isso, se existe, né? Falam que não existem alguns ex na vida, mas uma ex-síndica, ou talvez síndico sempre síndico, pelo menos no jeito, continua o mesmo jeito. Qual que é o segredo que a Keila traz para quem está assistindo a gente, que todo síndico, toda síndica, gestor condominial, gestora condominial precisa ter para atuar nessa área? Qual que é o segredo da Keila que trouxe a Keila até aqui, ou que você tem como algo que você relembra nos momentos difíceis? Não é assim que tem que ser. Qual que é o teu segredo? Coragem. 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 Antes da gente começar, estava, acho que, falando sobre isso, né? O síndico assume responsabilidades que ninguém quer. Então, isso é um ato de coragem. E aí, depois de eleito, a coragem vai ser demandada e exigida em muitos outros momentos, né? A coragem de sair do amadorismo, contratar um contador e montar seu CNPJ, montar sua empresa de fato. Tem muitos síndicos que ainda atuam profissionalmente, mas não têm o seu CNPJ. Dias atrás eu estava falando com um síndico que estava nessas condições. É RPA ainda. Eu falei, não faça isso. Né? É pior para você, é pior para quem te contrata, é muito mais custoso. E você fica no amadorismo. Então, contrata um CNPJ, tenha coragem de abrir a sua empresa, né? E aí, cresceu, tenha coragem de contratar pessoas para te ajudar. Tenha coragem de treinar, tenha coragem de delegar adequadamente, tenha coragem de desistir de algum cliente que não seja o seu perfil, que não esteja te valorizando. Precisa muito mais coragem do que se imagina. Às vezes a pessoa pensa que a renúncia é um ato de fraqueza, mas não é. Né? Impor limites exige coragem. E a gente estava em Florianópolis, eu estava com a Simone esses dias. E a Simone tem basicamente a mesma história que eu, também super humilde, a família, e a gente está mudando a história da nossa família, né? Falei, Simone, a gente tem muita coragem, né? A gente tem muita coragem, porque a gente podia estar... Agora, a gente tem a mesma idade, nós nascemos exatamente no mesmo ano. Nossa, mais isso ainda. Era pra gente estar querendo se aposentar.
Era pra gente estar sonhando com aposentadoria, era pra gente ter trabalhado CLT a vida inteira aí, né? E tá esperando a aposentadoria. Olha, a gente tem coragem, a gente é bem, né, corajosa. Uhum. Então, eu entendo que o segredo é a coragem. Coragem. Primeira vez que eu ouço. A minha produção me corrija, mas coragem é muito bom. Me Que surpreendeu. bom, eu fiquei preocupada de não ser inédito. Não, inédito, me surpreendeu. Coragem para dizer não, né? Se encaixa muito no que você falou ao longo do nosso bate-papo. Coragem para se posicionar, coragem para vender. Exato, coragem de sim gravar um vídeo, postar no Instagram, coragem de se expor, coragem de expor o que você sabe, o que você tem a entregar, coragem de expor suas fragilidades e seus limites. Verdade. Né? Você não é um super-herói, você não é a prova de bala, a prova de estresse, né? É, verdade. Então, legal. É isso. Keila, obrigado pela sua coragem de participar aqui com a gente. Obrigada pela sua coragem de me convidar. Obrigado pela tua disponibilidade, pelo teu tempo. Mas antes de você se despedir, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e falasse onde o pessoal pode te encontrar, seja para te seguir no Instagram, seja um e-mail para mentoria, para saber mais sobre a tua mentoria, sobre a Destra. Fica à vontade. Obrigada. Então, se você gostou de tudo que nós falamos aqui, se você gostou de me conhecer, entendeu a proposta do nosso negócio, da Destra como administradora e a minha proposta como mentora, pode me seguir na @KeilaSíndica e a Destra é @Destra_condomínios. Nós entregamos muito conteúdo e vai ser muito bom te conhecer, manter contato com você, ter essa conexão e ter a oportunidade de te atender nos nossos negócios. Excelente. Obrigado pela tua generosidade em abrir aí um pouquinho o livro da sua vida, falar das tuas experiências e até mesmo o exemplo do teu avô, que toca o coração da gente. Obrigado por inspirar, já que a gente fala com síndico e síndica, obrigado pelo teu propósito de inspirar pessoas a serem melhores. E uma frase que eu vejo que é a fonte a pior das mais inimagináveis, que foi o Serginho Malandro num podcast, que eu falo, gente, olha, dura a fonte para eu citar. Mas ele fala sobre o sucesso, que tem espaço para cada um. Ele pergunta assim, quem disse que a escada do sucesso é pequena? Ela é larga, pode subir todo mundo ao mesmo tempo. Aí eu falei, gente do céu, olha da onde eu vejo e peguei sabedoria. Olha, então, que bonito não isso, é bonito, né? isso? Mas a gente subestima, né? E a gente tem um pouco de preconceito pelo jeitinho maluquinho dele. Verdade. Mas ele é uma pessoa excelente, né? Ele é uma pessoa excelente, um visionário. Muito. E às vezes a gente tem preconceito, porque os visionários precisam ser loucos, É né? verdade. Para colocar o que acredita em ação. É verdade, é verdade. Então, obrigado por você acreditar nessa visão deste visionário maluquinho de que o sucesso é uma escada larga. E eu te desejo esse sucesso e que você volte mais vezes aqui. Vamos ver na próxima temporada, de repente com a Simone também. Vai ser um prazer, é só chamar. Vai ser um prazer também te receber. A Simone é um pouco mais tímida, né? A gente tem um equilíbrio aí. Mas aí a gente conversa, a gente puxa um pouquinho. Com certeza, ela vai gostar. Do que a Simone, a gente de repente pode até aprofundar que conversa que foi essa lá em 2012. Mas obrigado mesmo de novo. E eu espero que a gente possa se reencontrar em mais episódios. Obrigada, foi um prazer, Obrigada mesmo pelo convite, pela oportunidade. E, né? Nossa, quanta coisa boa de lembrar, de falar. Gostei muito. Essa é a parte boa, a gente sempre lembra de coisa muito bacana do passado, de relembrar, com certeza. E agradecer também a você que nos assistiu até agora, nos ouviu. Obrigado por nos prestigiar. E também não esqueça de seguir a Keila lá no Instagram e seguir também os Segredos dos Síndicos. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, gente!